Vamos começar tudo de novo. Epa! Pronto, agora sim. Então vamos lá, tudo de novo, vamos esperar que dê certo. Tá cortando ou tá certa a tela? Cortando. Tá certo, aparentemente. Aí, agora tá Aí, certo. foi. Tá normal? Então pronto. Então vamos lá, o que a gente estava falando então sobre, iniciando na Inglaterra, esses dois artistas. Lembrar do Lord Byron, é o criador da figura do Dom Juan, como ela ficou conhecida mesmo, né? O Dom Juan que sofre por amor, tá? Típica característica romântica. Na Alemanha, tá? Nós temos aqui o Goethe como autor mais fundamental. Os Sofrimentos de Jovem Werther, obra que vocês todos já ouviram falar, vocês todos conhecem, né? O Werther, que fica apaixonado pela noiva do melhor amigo, então ele fica em conflito se ele declara o amor por ela e trai a amizade, ou se ele mantém a amizade e esconde o amor. Como ele resolve esconder o amor, ele acaba não suportando conviver com isso e acaba se matando. Lembrando que essa obra, Os Sofrimentos de Jovem Werther, acaba sendo uma obra tão pesada para a época, porque o público não estava acostumado a ter essa proximidade tão grande entre artista e obra, que muitas pessoas acharam que realmente o Werther era uma pessoa real e o Werther realmente tinha se matado. Tá? No livro ele se mata, mas o Werther não existiu. O autor dele é o Goethe. E na França, Os Miseráveis, do Victor Hugo, Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, são duas obras bem representativas, já de uma fase mais do romantismo revolucionário, mas que não deixa de ser evento romântico, tá? Só como uma forma de reconhecimento desse estilo. Agora vamos lá. Pegando um pouquinho esse panorama histórico, vocês devem se lembrar. Primeiro, a questão da Revolução Industrial, tá? Revolução Industrial dando condições para que, através de um novo modelo econômico, né, as máquinas fazendo o trabalho dos homens, pudesse haver o crescimento de uma parcela da sociedade que sobrevivia do lucro. Que parcela da sociedade é essa? Burguesia. Burguesia? Perfeito, burguesia. Então, é um evento aí que, um pouco depois da metade do século XVIII, é extremamente marcante para influenciar o romantismo. Também a gente tem aí a Revolução Francesa, né? Influenciada pelo iluminismo e pela independência americana, tá? Ela acaba sendo um marco dentro do pensamento de transformação de um modelo social extremamente focado no antigo regime, né, como está sendo citado aqui na nobreza e no clero, para um passo de transformação também para a burguesia, tendo ali o lema igualdade, liberdade, fraternidade, como sendo um guia, né, do que seria isso. O quadro aí, pessoal, vocês todos provavelmente conhecem, né? A Liberdade Conduzindo o Povo, de Eugène Delacroix, ele é tipicamente do estilo romântico. Vocês conseguem me dizer o que tem nessa pintura que refira-se ao romantismo? Sentimento? Então, mas como é que enxerga sentimento aí? Seria a representação da liberdade como uma mulher, um tanto quanto sexualizada por conta do vestido tão um pouco caído, e ela guiando o povo. Perfeito. É uma leitura do que está no quadro. Mas por que isso é romântico? Ó, quem falou sentimento, falou ela representada por uma mulher, questão da sensualidade, tudo isso tem a ver. Pode falar um pouco de nacionalismo também, Robson? Ou não? Pode. É uma característica, não é? Nacionalismo. Pronto. É aí que tá. Se por acaso, vamos dizer que apareça esse quadro e apareça um poema e pede para você relacioná-los explicando o caráter romântico que há neles. Então, você tem que fazer isso associando com características, né? Então, vocês citaram questão de nacionalismo, olha a bandeira francesa, a questão, sim, de um certo erotismo, que foi citado,
O sentimentalismo, mas como é que é esse sentimentalismo? Por meio do excesso emocional pela figura das pessoas mortas, e essas figuras mortas, digamos, aquela frase, não morreram em vão, e morreram por conta da elevação da liberdade, então esse tipo de ideia, tá? Beleza? Dá pra falar, não sei se Ah, vou muito longe, mas da mulher com heroísmo? sim, dá para falar da figura do herói, sim. Aqui, os heróis, né, ela é um símbolo, a liberdade. Vamos lembrar que é uma personificação, né, da liberdade. Os heróis são todos esses aqui, inclusive os mortos. Eles todos fazem parte desse significado heróico para alcançar a personificação, ou seja, a liberdade, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, em decorrência desses dois eventos, então, a gente tem a ascensão evidente aí da burguesia acontecendo, né? Então, essa classe social, que antes ela era bem subordinada à nobreza e o clero, agora ela começa a dar as cartas, não só na França, não só na Inglaterra, mas vai se espalhar por vários países, a gente sabe bem disso, como é que o mundo funciona, tá? E aí, dá condições a esse pensamento de nova sociedade aqui, ó. Né? E essa nova sociedade é formada, por um lado, pela burguesia, os detentores dos bens de produção, mas também pelo proletariado, o trabalhador pobre, que gere, dá condições para a existência dessa burguesia, mas que, por outro lado, é necessário para que a burguesia ela consiga criar os seus bens, criar os seus produtos, né, para venda. Então, olha que coisa maluca. Ambos, os membros da burguesia, os membros do proletariado, eles ascendem muito durante esse processo. Só que eles estão em campos opostos na nova estrutura social, né? Que é uma coisa que a gente continua vendo até hoje, inclusive numa discussão grande hoje, né? Vocês devem estar acompanhando as discussões sobre medidas econômicas, né, para combater os efeitos, né, do coronavírus, e olha como que continua parecendo que a gente não sai muito disso, né? Parece que ainda continua de um lado empresariado, continua do outro lado o trabalhador, quando na verdade a gente sabe que está todo mundo, né, sofrendo consequências. Alguém acho que ia falar. Era impressão minha? Bom, então vamos lá. Então, a partir disso, lembrar as características literárias do romantismo, que vocês já começaram a citar aí, né? Então, o sentimentalismo, e quando se fala em sentimentalismo, é essa noção que eu estou citando aqui para vocês, de dominação da emoção sobre a razão. Ou seja, a emoção é mais forte do que a razão. Portanto, para haver o sentimentalismo, que é a característica mais fundamental do romantismo, mais fundamental, é basicamente assim. Se não houver o sentimentalismo, você não pode dizer que a obra seja romântica, tá? Para ter noção de como ela é forte. Como é que você consegue enxergar isso? Com personagens, com eu lírico, tá? Eles sendo movidos pela emoção, mesmo que essa emoção ela conflite com a razão. Tá? Mesmo que ela conflite com a razão, não importa. É a emoção que domina. Então, esse é o elemento mais fundamental. Em consequência até desse sentimentalismo tão forte, tão evidente, vão aparecer outras características. Aí o individualismo, tá? Questão, então, que remete, inclusive, ao processo evolucionário. Dentro de um pensamento de que o indivíduo é capaz de superar as dificuldades do mundo. E daí o aparecimento, aliás, o reaparecimento da figura do herói. Lembrando, o personagem herói, ele é antigo, ele remete à antiguidade. Né? Só a gente pensar nos heróis, por exemplo, que fazem parte das poesias épicas da antiguidade. Né? Você pensar no Aquiles, você pensar no Odisseu, são heróis. Tá? A diferença é que esses heróis da antiguidade, eles são heróis que representam um povo.
né? Eles representam toda uma comunidade, um mundo praticamente no pensamento de época, tá? Se a gente depois passar para a Idade Média, aparece o herói. O herói é o cavaleiro medieval. Só que ali ele representa a fé. Ele fundamentalmente representa sua fé. No romantismo, isso tem que ser muito claro, aparece o modelo de herói que a gente mais cultua até hoje, que é aquele mais representado, é o mais repetitivo, que é o herói individual, tá? Ele age individualmente, mesmo que isso leve à morte. Então, isso é típico do romantismo. Ah, mas como é que pode ser isso se ao mesmo tempo há o nacionalismo? Tá? Pelo seguinte, esses heróis individuais que estão sendo citados aqui, eles agem em função, muitas vezes, de uma mesma ideologia. E nesse caso aqui, seria a ideologia nacionalista. Então, cada um à sua maneira, essa que é a questão. Cada um do seu jeito vai agir em prol do seu sentimento. Mas se o seu sentimento estiver dominado por uma mesma ideologia, estão todos dentro de um mesmo aspecto, no caso aqui do aspecto nacionalista. Então, quando a gente volta e vê essa pintura, que eu tinha perguntado para vocês, nós temos os aspectos do romantismo, mesmo que aparentemente contraditórios, eles estão aqui, ó. Cada um à sua maneira. Uma criança, né, um jovem com armas na mão, outra ajoelhada, alguns mortos, o outro que faz parte mais no caráter de burguesia, o outro com a faca. Então, cada um do seu jeito, mas todos sendo guiados por uma mesma ideologia. Isso aparece muito no romantismo, tá? Não é cada um guiado pela sua ideologia. Isso não aparece praticamente aqui. Tá? Beleza? Como chama esse quadro mesmo? Como é que é? Como chama o quadro? Ah, a liberdade conduzindo o povo. Tá aqui embaixo. Ó. Ah, não dá pra ver. Valeu. Não tá dando pra ver? Pra mim, não. Não, não dá, tipo, tá A metade cortado tá assim errado. embaixo. É isso que não dá pra entender. A partir de que ponto tá cortado? Não, certinho daí. Só a frase. Só a É, frase? só a imagem ali Da embaixo. metade da Ou frase. que é só a frase ali embaixo. Entendi. A imagem não tá Tá bom, cortada mas tá nada. bom. Entendi. Bom, esperar que não atrapalhe os outros, né? Então, a gente já havia falado das características literárias, tá? Então, sentimentalismo, individualismo, nacionalismo. Ó, e o propósito da idealização, da mulher, do herói, do mundo, tá? Vocês conseguem enxergar hoje, no momento que a gente está passando, alguma representação da figura do herói que se encaixe nesse aspecto romântico? Os médicos, né? É, os médicos, né? Profissionais da saúde, é isso. Então, vocês notem que os profissionais de saúde, eles estão, apesar de agirem individualmente, todos estão agindo, seguindo o mesmo, no caso não é necessariamente nacionalismo, né? Mas seguindo uma mesma ideologia, vai? A salvação das pessoas, vamos dizer assim. Tá? Essa representação de herói é uma representação romântica. Tá? É uma representação romântica. A ponto de estar havendo esse processo de idealização. Afinal, os médicos, as enfermeiras, os serviços de limpeza dos hospitais, ou fora deles e tal, essas pessoas, de uma hora para outra, passaram a ser perfeitas? Não. Não. Todo mundo sabe disso. Não passaram a ser perfeitas. Porém, dentro dessa dominação sentimentalista romântica, a idealização acaba fazendo com que haja essa percepção. Tá? Com que haja. Isso aqui acaba acontecendo. Lógico, se você for para a vida íntima de cada um, isso aqui acaba se quebrando.
essa idealização. Mas é por isso que tem que haver um culto a um valor que seja dominante nesses indivíduos. No caso aqui, um valor muito forte é no nacionalismo. Beleza? Entenderam por que não são coisas contraditórias, apesar de parecer? Tá? Então, vamos dar uma olhada em algumas expressões típicas, todas tiradas de poesias românticas, de textos românticos, para a gente pensar. Rio-me do meu coração e só faço o que ele quer. Qual característica romântica fica mais evidente nessa frase? A emoção por cima da razão. Perfeito, a emoção sobre a razão. Só faço o que ele quer, ou seja, o meu coração. Notem esse ele, inclusive, com a letra maiúscula, como se o coração ele fosse um ente dentro do indivíduo, um ente com características próprias, com vontade própria e por aí vai. Perfeito. Ali o próximo. A sua teimosia entreveja a futura constância e firmeza de caráter. Nas suas garotices, o bom humor que lhes fará vencer facilmente os perigos deste mundo. E tudo isso de modo tão puro, tão incontaminado. O que vocês veem aí? Quando ele fala de puro, dá para falar de idealização? Perfeito. Ó, mesmo tendo teimosia, a futura constância e firmeza de caráter. Ah, então é teimoso? Não, mas isso aqui não é um defeito. Isso, na verdade, é a formação do futuro de constância e firmeza de caráter. Garotice. Garotice, pessoal, é fazer arte, fazer coisa errada. Não, aqui não é fazer coisa errada a garotice. Aqui a garotice é o bom humor que lhes fará vencer facilmente os perigos deste mundo. E tudo isso de modo tão puro, tão incontaminado. Puro e incontaminado quer dizer que não tem nada que desabone, nada de defeito. Tá? Beleza? Questão da idealização. Vamos lá. Algumas características agora formais, tá? No jeito de escrever a obra. Que o romantismo... Oi, pode falar. Desculpa. Olha aqui, você pode explicar o que é subjetivismo? É uma das características também? O subjetivismo, ele está dentro disso aqui, principalmente do sentimentalismo. Subjetivismo é a percepção do mundo a partir da visão do eu. Então, o subjetivo é o eu, o objetivo é o mundo. Então, a subjetividade, ela acontece quando esse eu, ele quer observar o mundo segundo os seus valores, os seus princípios, as suas percepções. Não é aquele eu maior que o coletivo? Perfeito. É um eu maior do que o coletivo. Não importa se esse eu, ele lidar com fatos, com argumentos que mostrem que ele está errado. Se é o subjetivismo que predomina, esse eu, ele vai continuar afirmando suas mesmas visões, seus mesmos valores. Pode crer, valeu. Beleza? Então, vamos lá. Essas transformações formais aí. Primeiro, uma linguagem rica em metáforas. Essa forma predileta de abstrair os sentimentos pessoais. Então, adoram fazer isso. Tá? Mas metáfora, isso aí já existia nos outros períodos literários. Sim, é verdade. Mas aqui é por causa desse propósito que eu estou citando para vocês. Então, abstrair os sentimentos pessoais. Fazer com que, através de uma comparação abstrata, que é a metáfora, né? Lembrar, porque se fala da metáfora como uma comparação sem conectivo explícito. Porque você está fazendo isso de maneira abstrata, não de maneira concreta, como é a figura de linguagem chamada comparação. Tá? Então, você faz com que os sentimentos, eles também, por serem muito abstratos aqui no romantismo, eles sejam metaforicamente representados. A gente vai ver isso melhor. Ali, ó, para apresentar. A ausência de rimas e métrica, então, no romantismo, começa uma parcial libertação das regras clássicas. Se a gente olhar até o neoclassicismo,
É difícil, não é impossível, mas é difícil você encontrar, por exemplo, um poema que não seja metrificado e rimado. Já no romantismo, isso passa a aparecer muito, muito. Quer dizer que só tem isso? Não, não. Nunca teve só isso. Hoje, por exemplo... Oi? Desculpa te interromper. Não, tem problema. Você vai falar sobre geração ultrarromântica, gótica ainda hoje? Nós vamos falar só da primeira geração hoje. Não vai dar tempo dessas outras, tá? As Aqui. outras são na semana que vem. Beleza. Tá bom? Beleza. Então, não tem obrigatoriedade no romantismo de seguir essas regras de rima e métrica. Há o aparecimento do romance, que é uma coisa extraordinária. Uma coisa assim, foi uma baita de uma transformação. É só ver dentro da literatura qual é o gênero que normalmente é mais escrito, é mais lido. É o romance. Lembrar, romance e romantismo são coisas diferentes, hein? Não se confundam. Romance é uma narração em prosa. Em prosa quer dizer que ocupa todo o espaço entre as margens. É para diferenciar do verso, do poema, tá? É uma narração, então está contando uma história, tem enredo, personagens, tempo, espaço, ação, clímax, desfecho, tem tudo que vocês já viram de narração. Mas só que tem um núcleo apenas, central, um núcleo apenas central, e outros núcleos que giram ao redor desse central. Tá? Então, você tem uma história que guia o romance do começo ao fim, acabou o romance, acabou essa história principal. E você tem outras histórias que vão aparecendo e desaparecendo, todas em relação a essa central. Tá? Essa principal. Isso é um romance. Tá? Para ficar fácil de pensar nisso, é só pensar, por exemplo, no Harry Potter. Pensando numa obra mais moderna, para mostrar, inclusive, como é que um romance ele sobrevive. E não sobrevive pequenininho, né? Você pensar no Harry Potter, tem vários volumes. E lembre-se, do começo ao fim desse romance, não importa a quantidade de volumes, do começo ao fim tem o mesmo núcleo central. A luta entre protagonista e antagonista. Tudo bem? Outros núcleos, os amores de um personagem, as pessoas do mal que vão se aliar ao antagonista, os conflitos dentro da escola, esses outros núcleos, eles estão sempre relacionados a esse central. Quando o núcleo central acaba, os outros núcleos também acabam. Isso é o romance, tá bom? E ali, pessoal, mais uma coisa aqui para quem viu o estilo clássico, o estilo neoclássico, né, classicismo e arcadismo, faz muita diferença, é a ausência de mitologia. No romantismo, a mitologia, fundamentalmente a greco-romana, né, que é a que a Europa produziu nos seus períodos literários de maneira mais comum, a mitologia greco-romana, essa mitologia aqui, praticamente, ela não é mais usada. Aliás, até é no romantismo, mas principalmente para ser criticado. Então é um negócio bem interessante. Quando aparecem mitos greco-romanos no romantismo, geralmente é para ser criticado. Geralmente é para ser tratado como sendo um ser a ser abolido, tá? Desmistificado até. Beleza? Vamos dar uma olhada então nos trechos, ó. Sim, nada mais sou do que um viajante, um peregrino sobre a terra. E você é alguma coisa mais do que isso? Vocês veem o quê de tudo que eu falei para vocês? Uso de metáfora para mostrar que, para expressar o sentimentalismo dele. Perfeito. Sou, nada mais sou do que um viajante, um peregrino sobre a terra. Ele está querendo falar no sentido literal? Todo mundo percebendo que não. É no sentido conotativo, no sentido metafórico, para expressar o sentimento dele perante a sua própria vida. Não só dele, né? E você, é alguma coisa mais do que isso? Questionando, né?
qual o sentimento que você tem em relação à tua existência aqui? Apenas de uma passagem, ser passageiro. Então, isso é típico do romantismo. Olha o próximo. Guarda sempre no coração o doce sentimento de que é livre e poderá, quando quiser, sair da sua prisão. E agora, qual é o sentido? Vai lá, quem arrisca? Não sei explicar, mas O chama de liberdade individualismo? parcial. Tem o individualismo, e alguém mais falou. Eu falei aquele negócio de liberdade parcial do romantismo. Tem, mas por que tem a liberdade parcial? Esses dois aqui, ó, são trechos de romances, os dois. Vocês estão notando que é como se o personagem ou narrador dentro do romance, ele tivesse momentos de guia sentimental dentro da obra. Né? Então, sim, tem essa liberdade parcial acontecendo. Perceba, está cortando a narrativa com esse propósito de ser um guia sentimental. E qual que é a metáfora aqui? Guarda sempre no coração o doce sentimento de que é livre e poderá, quando quiser, sair da sua prisão. Ah, a metáfora é a prisão, né? Mas o Então, mas contexto... qual é a prisão? Literalmente seria o quê? Do que ele está falando? Um mal-estar dentro do indivíduo? Pronto. Você não é prisioneiro de si mesmo, por incrível que pareça. Tá? Seria mais ou menos essa ideia. Isso não vale para todos os períodos românticos, não, tá? Mas é como querer dizer, mesmo sendo dominado pelos sentimentos, você pode, através dos sentimentos, se libertar. Não precisa ficar preso. Você tem escolha sentimental. No final das contas, seria mais ou menos essa a ideia. Beleza? Vamos ali. Temos também, pessoal, dentro de características do romantismo, o culto à personalidade, que faz parte do aspecto do individualismo muito forte. Tá? Então, algumas das características ali fundamentais. O egocentrismo, ou seja, o eu como centro do mundo, e até por conta disso, o individualismo, né? Se o eu é o centro do mundo, o eu é mais importante do que os fatos mundanos. A subjetividade, né, como já foi citado, a visão pessoal e particular da existência, o que eu enxergo do mundo, para mim, é o mundo. Tá? Então, isso é tipicamente romântico. Por isso, inclusive, é que o romantismo é considerado um modelo artístico que não tem nada de realista. Por isso, até ele se opõe ao realismo. Né? E artisticamente, é feito para ser assim. É feito para ser uma fuga, realmente, da realidade, dos problemas da realidade. Tá? E, em decorrência disso, o escapismo, ou seja, a fuga da realidade má, dura, problemática e imperfeita. Técnicas de escapismo, dessa fuga da realidade. O sonho, né? Então, personagem que se apresenta como se estivesse num sonho. A magia e o mistério, que aqui tem até algum aspecto de união, né? O mágico, o misterioso, que foge também do que é a realidade presente. Por exemplo, é no romantismo que surge muito do que a gente entende como o terror atualmente, tá? Por meio desse ar do mistério, do mágico. Mas esse terror vai mais para o aspecto de segunda geração, que depois a gente vai falar. Outra forma de escapismo, as drogas, uso de drogas, como a gente sabe até hoje, que elas são usadas para isso. No caso aqui, fundamentalmente, o álcool, então as bebidas alcoólicas, e o cigarro, mas cuidado, é o cigarro, tabaco. Só que não é aquele cigarro com filtro, pequenininho. Eram aqueles charutões, né? Então era aquela coisa que realmente a pessoa
usava, tragava, por exemplo, um charuto e ficava meio fora de si, tá? Outro aspecto, a fé e a religiosidade. Então, olha a diferença. No Barroco, a fé e a religiosidade aparece não como escapismo, aparece como guia, como norte, como motivação da existência, das ações em vida. Aqui no romantismo, a entrega à fé, à religiosidade, aparece como escapatória dos problemas da vida. É muito comum ter obras românticas em que, decorrência de um trauma que aconteceu num relacionamento, que aconteceu numa família, o personagem ou a personagem vai para o convento, vai para o seminário. Então vai entregar o amor a Deus. Isso é escapismo romântico, tá? A melancolia, o apego ao noturno, que, como eu falei aqui em cima do mistério, tem mais a ver com a segunda geração, mas também é uma forma de escapismo. E o ideal de morte. Dentro do ideal de morte está o suicídio, né? Então, aquela ideia, aquela coisa da morte como solução dos problemas. Certo? Alice. Robson, Oi, pode falar. o que seria esse apego ao noturno mesmo? É cultuar a noite e personagens, objetos, animais tipicamente noturnos. Ah, Tá? Então, gostar do ambiente noturno e tratar os elementos da noite como sendo, digamos assim, mais próximos do indivíduo do que os elementos do dia. Mas por quê? Porque ele se identifica com a noite, ele se identifica com as sombras, ele se identifica com o mistério, tá? tá bom, obrigada. De nada. Então, olha ali, ó. Concentro-me e encontro o mundo em mim mesmo. Qual é a característica que claramente está mais forte aí? Egocentrismo. O egocentrismo. Perfeito. O mundo em mim mesmo. Olha o próximo. Deus sabe quantas são as ocasiões em que me deito na cama com desejo e às vezes a esperança de não tornar a acordar. E de manhã abro os olhos, revejo o sol e me sinto miserável. É o escapismo. Perfeito. É o apego à dor, né? O apego à dor, o ideal de morte, tá? Porque não consegui lidar com a própria vida. Que engraçado, né? Uma cena histórica, mas lá da antiguidade, que é uma imagem típica de felicidade, de bem-estar, abrir os olhos e ver o sol. Aqui, abrir os olhos e ver o sol é sintoma de miserabilidade, de dor, de sofrimento. Isso é cara do romantismo, né? Beleza? Bom, aí falando sobre o romantismo brasileiro, vamos ali rapidinho para o panorama histórico. Então, a chegada da família real no Brasil, 1808, dando impulso para um processo de desenvolvimento do Brasil. Afinal, o Rio de Janeiro, onde a família real vai se fixar, acaba sendo declarado como capital do império. Tá? Então, a criação de bibliotecas, de universidades, do jardim botânico, da imprensa no Brasil, isso dá um impulso muito grande para ter escritores e público leitor. Tá? Beleza? Vamos lá. A questão da independência depois em 1822, tá? O quadro aí, que seria representativo da independência, independência ou morte, Dom Pedro dando o grito da independência. Todo mundo sabe que não foi assim. Mas olha como que a imagem da pintura é uma imagem romântica, como se realmente fosse um processo que levasse cada uma das pessoas por uma mesma ideia, a ideia nacionalista de um Brasil livre, a se agrupar e a declarar essa independência. Tá? Isso acabou fazendo com que houvesse um desejo de uma literatura autenticamente brasileira também. Beleza? Aí, depois, a abdicação de Dom Pedro I e o início do período de regência, isso também vai acabar influenciando a questão da literatura romântica no Brasil, tá? Vocês pararem para pensar, por exemplo, no Memórias do Sargento de Milícias, tá? Quando ele fala no tempo do rei e depois nos aspectos de transformação da sociedade.
E também acaba aparecendo nesse momento, como decorrência da independência e da abdicação do Dom Pedro, essa lusofobia, tá? Esse sentimento de mal-estar em relação a Portugal. Esse sentimento vai também acabar apresentando uma literatura nacionalista no Brasil. E um nacionalismo de oposição ao domínio português. Beleza? E aí, pessoal, a poesia romântica brasileira, né? E as suas 3 gerações. A primeira geração de nacionalismo, acabei de falar para vocês, indianista, o índio como símbolo nacional. Então, aí os elementos mais fundamentais. Primeiro, quem é o homem, o ser humano que vai representar isso? Essa poesia, o índio, tá? Fundamentalmente. Ele está calcado no mito do bom selvagem lá do Rousseau, então é um índio idealizado. Oi? Desculpa interromper, mas ainda vai ter a ideia do herói? O índio vai ser o herói agora? Perfeito. Mas Ah, eu só não lembro direito. É o índio europeizado ou é o índio nativo? é um índio europeizado. Ele, ó, é assim, no aspecto de características físicas e de características de espaço, a natureza é a natureza brasileira. Ó, grandiosa e exótica, tá? Floresta, e por aí vai. No aspecto ético, por assim dizer, é um índio como uma representação da idealização do cavaleiro medieval. Então, é um índio com aspectos de coragem, de bravura, de valentia, de luta por um ideal. Então, é um índio moldado como se fosse um cavaleiro medieval. Só que é no Brasil, vivendo em meio à nossa natureza. Beleza? Bom, em decorrência disso, vai aparecer um fanismo, né? Então, essa idealização do Brasil acaba fazendo com que algumas vezes apareça essa questão da saudade da pátria bela, hospitaleira e maravilhosa. Um Brasil idealizado. Então, vamos lembrar, não é só personagem que é idealizado no romantismo, hein? É principalmente personagem? Sim, mas pode ser personagem, pode ser país, pode ser local, pode ser um acontecimento, pode ser idealizado. Tudo bem? A questão da religiosidade, ela continua aparecendo, só que agora é uma mistura entre a religiosidade indígena pagã e a religiosidade católica europeia. Fundamentalmente é essa que vai aparecer aqui. E dentro dos aspectos do romantismo, sempre vai aparecer a temática do amor. Na primeira geração, é o amor impossível, tá? Que remete à cantiga de amor do trovadorismo, tá? Então, você idealiza tanto o amor que, fundamentalmente, quase sempre é a mesma imagem. O eu lírico masculino, um homem, ama uma mulher, mas essa mulher é tão perfeita, é tão idealizada, é tão maravilhosa, que ela é muito superior a ele. Portanto, o amor é impossível. Nunca vai conseguir ser relatado, nunca vai conseguir ser concretizado. Então, esse eu lírico masculino, muitas vezes, ele sofre. Tá? Ô, Robson. Oi. Eu não sei se tem a ver, porque eu me perco nas datas, mas a questão da Iracema tem a ver com isso? A questão do bom selvagem, o paganismo do índio. Perfeito. Só que a Iracema é romance, não é poesia. Mas é perfeito. O romance... É isso que eu queria saber. Isso, perfeito. O romance e a poesia no Brasil, dá para você claramente identificar 3 gerações. Tá? O romance não é tão simples assim, por isso que o romance é visto separadamente. Mas a Iracema é no romance, né, na narração e prosa, o que é a primeira geração da poesia romântica brasileira aqui. É isso que eu queria saber. Obrigada, viu? Nada. Então, vamos lá. Ali as figuras indígenas. Aqui, pessoal,
a Moema, a representação da morte da Moema, do Vitor Meirelles, tá? Perceba uma representação, ela está morta, então é de morte, só que ao mesmo tempo tem a questão do erotismo, que foi citado, mas parece que ela está morta num sentimento até certo ponto de paz, em meio a uma natureza, uma praia que seria tipicamente brasileira, tá? E aqui eu coloquei para vocês uma forma de enxergar que esse romantismo relacionado ao indígena não é só do Brasil. Isso aqui já é dos Estados Unidos, tá? Eles também tiveram lá esse momento de uma certa idealização do índio, tá? Fraca perto do Brasil, mas eles também tiveram. Beleza? Bom, vamos aí. Os dois autores fundamentais, o Gonçalves de Magalhães, muito mais importante porque ele inicia o romantismo no Brasil em 1836, porque ele publica os Suspiros Poéticos e Saudades, tá bom? E o mais importante de todos, o Gonçalves Dias, tá? Que é aquele que melhor representa o que é essa primeira geração da poesia romântica brasileira. Então, ali, obras fundamentais. Sentimento de Honra e Valentia do Índio. O Juca Pirama, poema famoso dele, que o Juca Pirama, índio tupi, luta contra índios timbiras, apesar de estar aqui, os timbiras é uma outra obra, um outro poema, luta sozinho contra eles, é aprisionado, ele vai ser canibalizado, ele chora diante da possibilidade de ser canibalizado, mas não por si. Ele chora por lembrar do pai dele, o pajé da tribo Tupi, que se o Juca Pirama morresse, o pai, que já estava velho e cego, ia ficar sozinho, para ninguém ia cuidar dele e ia acabar morrendo. Por isso o Juca Pirama ele chora. O líder Timbira vê a cena, manda o Juca Pirama embora. Por quê? Porque eles queriam comer a carne do Juca Pirama, porque eles acreditavam que se comessem a carne de alguém valoroso, eles iam receber o valor dessa pessoa, a força, a valentia. E o que acontece? Quando ele vê o Juca Pirama chorando, ele manda embora, que ele pensa que é fraqueza. Quando o Juca Pirama ele chega na tribo dele e vai encontrar com o pai põe as mãos dele, percebe que está com a cabeça raspada, com tintura no corpo, o pai entende que aquilo fez parte de um ritual de canibalismo, e que o filho não foi canibalizado. O pai fica feliz? Não. Ele despreza o filho, porque o filho chorou diante da morte. Então, olha a questão da idealização. Resultado, o Juca Pirama fala. Quem quer falar? Robson, mas assim, ainda nessa época, quando saiu esse poema e tal, eles ainda debatiam a questão da humanidade do índio, ou isso já estava sendo, entre aspas, acertado? É o seguinte, nós estamos falando de literatura. Sim. Literariamente, eles aceitavam claramente o índio como sendo um ser humano que deveria ser respeitado, tal. Tá? Uhum. Isso literariamente. Isso não quer dizer que era consenso na sociedade. Não, é só porque, tipo, da maneira que coloca no poema, dá a entender, tipo, que mostrando ele chorando, que ele é realmente muito humano, sendo que tinham pessoas que duvidavam disso. Então sim. Mas até aí, né, aquela história. Tem gente que duvida hoje que a Terra é redonda, então... É isso, né? Então é aquela história. A visão do índio como sendo o verdadeiro brasileiro, em decorrência até da lusofobia, que eu tinha citado anteriormente, ela é muito forte. Uhum. Tá? Então, beleza. Ele é bem valorizado. Tá? Beleza. Aí, o que o Juca Pirama faz? Ele despreza o pai, dane-se. Não. Ele se arma e vai lutar contra a tribo Timbira. Aí, ele luta, mata vários guerreiros, é aprisionado, é canibalizado. Olha só, ele podia ter sobrevivido, é canibalizado. Mas por que ele faz isso? Para recuperar a honra. Detalhe, o pai dele, quando fica sabendo, chora. Mas chora de
orgulho. Orgulho pelo filho ter morrido com honra. Tá? Então, para entender como é que isso aqui funciona. Ali um trechinho, ó. Um velho Timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos eu vi. Quem contava essa história era um velho Timbira que viu o Jucapirama, quando esse velho Timbira ele era criança, um curumim, ele viu o Jucapirama lutando contra os seus irmãos de tribo. E o Jucapirama foi tão valoroso que ele virou uma lenda entre os Timbiras, ou seja, aqueles que ele tinha como inimigo. Tá? Agora, um outro lado, mais do amor impossível, nós temos esses dois poemas como fundamentais, o Se Morre de Amor e o Ainda Uma Vez a Deus. Tá? Olha o trechinho. Amá-la, sem ousar dizer que amamos. E temendo roçar os seus vestidos, arder por afogá-la em 1000 abraços. Isso é amor, e desse amor se morre. Notaram como que essa amada é idealizada? Amá-la sem ousar dizer que amamos. Esse eu lírico masculino, então, ele não consegue se declarar realmente para essa mulher. E temendo roçar os seus vestidos, encostar simplesmente nela, arder por afagá-la em 1000 abraços. Ou seja, ficar naquela ânsia, naquela loucura de querer abraçar aquela amada, mas não conseguir. Isso é amor. E desse amor se morre. Tá? Beleza? E o último caso, pessoal, a Canção do Exílio. Talvez, o poema mais famoso da literatura brasileira. Né? Famoso, não quer dizer que é o melhor. Então, os aspectos relacionados à solidão, ao próprio exílio, ou seja, ao afastamento, e o amor à pátria. Lembrando, exílio não quer dizer expulsão, quer dizer distanciamento. Tudo bem? Não vamos confundir. Vamos ver dos que estiverem aí. Como é que começa a Canção do Exílio? Vamos ver se vocês lembram. Minha terra tem palmeiras. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Muito bem. Minha terra tem o quê? As aves que gorjeiam não gorjeiam. Minha terra tem o quê? Minha terra tem o quê? Palhaçada. Gostei. Minha terra tem o quê? Olha bem, ó. Olha bem para vocês. Ó. Agora entendi por que ele tava com essa camiseta do Palmeiras. Ó, vocês nunca vão Ele esperou a aula ver inteira para esse momento. um poema importante, Minha Terra Tem Corinthians. Vocês não vão ver isso. Na sua terra não tem mundial. Mundial. Ó, e ali vocês viram. Vou tirar, vai. Se bem que vamos colocar de novo. Olha que bonito. Yasser, para você. Tá? Obrigado, Robson. Eu fiquei muito emocionado agora. Ainda bem que eu não gosto de futebol, então eu tô ganhando. Se fosse Fórmula 1, eu falava outra coisa. A foto do Yasser A foto com a dele é camisa o do Brasil. Gente, isso foi na Copa. Parece que eu sou super assim, eu amo futebol. Parece só, né? É. Então ali, pessoal, todo mundo conhece, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então é o processo de idealização do Brasil, que é o lá, né? Lembra-se, o Gonçalves Dias, quando ele escreve o poema, ele está em Portugal, ele está estudando, está fazendo direito em Coimbra. Então lá é o Brasil, tá? O aqui é Portugal. Beleza? Feito, pessoal. Tudo certo por hoje? Uhum. Então, é isso aí, né? Robson, Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Nossa, coisa legal. Delícia ouvir isso, viu? Estraga o poema para fazer riminha de matemática. Trigonometria. E detalhe, você continua não sabendo usar, né? Sei sim que eu sabe tudo, tá bom? Certo, bem. Espero que tenham aproveitado. Robson. Oi, pode perguntar.
o livro que começou com o romantismo na Europa foi Madame Bovary? Não. Madame Bovary começou o realismo. Ah, tá. Tá bom? O que começou o romantismo na Europa foi Os Sofrimentos de Jovem Werther, tá? Como livro, e foram as baladas líricas do Wordsworth e do Coleridge, que eu tinha citado lá naquele primeiro slide. Você vai disponibilizar o slide pra gente depois? Depois eu disponibilizo, não tem problema nenhum. Coloco para vocês. Okay. Tá? Muito obrigada. Gente, beijão para vocês, então. Qualquer coisa, perguntem lá no Classroom, tá. Certo? Certo. Espero que fiquem bem. Valeu. Obrigado, Robson. Tchau, Robson. Bom, gente. Tchau. 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 Tchau.